Olá pessoal, hoje a gente inicia uma série de videoaulas do Somais Expert para levar um pouco mais de conhecimento para vocês sobre o mercado de armazenamento e também mostrar para vocês qual que é a tendência do mercado fotovoltaico, para onde que está indo o nosso mercado, para onde a gente pode buscar opções mais lucrativas e mais interessantes para a sua revenda, onde está o futuro do mercado de energia solar e também o futuro da lucratividade da sua empresa. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre alguns pontos iniciais sobre o mercado de energia solar. Bom pessoal, nosso primeiro ponto aqui dessa aula é sobre um pouquinho sobre a transformação do mercado de energia solar. Então o que diz nesse slide aqui para nós? A energia solar no Brasil, ela está em plena transformação e aqueles que se posicionarem à frente dessas movimentações terão uma significativa vantagem competitiva. Pessoal, o que está acontecendo com o nosso mercado de energia solar? Como vocês podem ver, a gente tem algumas dores do mercado de energia solar. Sempre costumo comparar o mercado de energia solar com o mercado de TI, com o mercado de telecom. No mercado de TI, você tem sempre a mudança de tecnologia que impulsiona o cliente pela nova compra. Então o cliente compra hoje um iPhone 15, amanhã sai o iPhone 16, o iPhone 17, ele acaba trocando o produto e, enfim, fazendo uma nova compra pela busca da atualização da tecnologia. Coisa que para nós no mercado de energia solar, a recorrência de compra é muito pequena. O cliente compra o sistema fotovoltaico pensando em 20, 30 anos de durabilidade e ele não troca o equipamento, né? Não lança lá a nova linha da Sungrow, você não liga para o seu cliente e fala, olha, vamos trocar o seu inversor, sabe, um inversor mais moderno, mais eficiente, não tem essa troca de tecnologia. Então essa é uma grande dor que a gente tem no mercado de energia solar, né? A gente não tem essa troca recorrente. E uma outra dor mais recente que vem aqui desde 2022 é a queda do ticket médio, né? O ticket médio ele vem caindo mês a mês, tempo a tempo, então isso leva aqui a cada vez mais, tanto aqui o distribuidor quanto a você integrador, tem que movimentar uma quantidade cada vez maior de módulos para você fazer o mesmo faturamento, né? Ter o mesmo efeito caixa na sua empresa. Então a nossa ideia é que no final desses módulos de aula você entenda como que você pode resolver esses pontos e outros mais também para tornar a sua empresa mais competitiva e mais lucrativa no mercado de energia solar, né? Então aqui, novamente, a principal movimentação que a gente vê está relacionada ao quê? A demanda do armazenamento, né? As demandas por solução de armazenamento ela tem crescido exponencialmente, tanto no Brasil como a nível mundo, né? Recentemente saiu algumas notícias na mídia da Espanha, onde se você não armazenar a sua energia solar, ela não tem nenhuma validade, né? No horário de consumo, você tem um excesso de produção de energia e você acaba não aproveitando essa energia. No Brasil, ainda no mercado residencial e no mercado comercial, isso ainda não ocorre, mas no mercado de GC a gente já está vendo aí as notícias, né? De parque eólico, parque solar, em determinados horários do dia esse parque não consegue produzir, porque não tem como escoar essa energia. Então a solução é o quê? É armazenar a energia para que você possa usar ela no momento mais adequado, né? E o que é um sistema de armazenamento solar? É uma solução onde você permite você armazenar a sua energia e você usar ela no momento que você acha ela mais adequado e mais interessante, né? Vou dar aqui um exemplo novamente lá de fora. A gente teve recentemente lá na Intersolar de Munique. E a gente teve algumas trocas de experiência com integradores lá de Munique. E o que a gente notou? A principal diferença do integrador lá de Munique com o integrador aqui no Brasil. Aqui a gente ainda tem uma facilidade em alguns estados de acesso à rede, onde você coloca 1 kW na rede, ele te vira 1 kW de crédito. Então é uma troca muito vantajosa para o usuário. Lá em Munique o mercado já é todo aberto, então você não tem essa sinergia com uma concessionária ou com outro ente que te vende energia. Lá é simplesmente compra e venda de energia. Então, dependendo do horário da tua produção de energia, para quem que você está vendendo a tua energia, ele não tem interesse de comprar a sua energia. Então, qual foi o cenário que a gente viu lá em Munique? 5 centes de euro a energia valendo durante o dia, durante o horário comercial, e durante a noite essa energia custando 35 centes de euro. Então, isso levou o quê? Em países como Alemanha, Espanha e outros, uma busca pelo armazenamento, onde você produz a tua energia, guarda ela e usa no momento onde você acha ela mais adequado. Então eu posso carregar minhas baterias, usar para carregar meu carro à noite, posso usar para aquecer minha água, enfim, posso usar no momento onde o quê? Onde de quem eu estou
comprando a energia, ele não tem interesse de comprar a minha energia. Então muda a sinergia do mercado. E no Brasil, muito provável entre 2028 e 2029, a gente vai estar caminhando para esse cenário também, para a abertura do grupo B com o mercado livre de energia. A gente vai ter esse cenário aqui também no Brasil. Tá? E o mercado de soluções, como que está o posicionamento hoje dos nossos integradores com o mercado de soluções de armazenamento? Então eu trago aqui para vocês um dado da Greener. A Greener ela faz todo ano um censo e faz uma pesquisa geral com as revendas em todo o Brasil. E qual foi a pergunta? O integrador oferece sistema híbrido ou um sistema fotovoltaico com baterias? E a resposta foi o quê? 49% não oferece. Aliás, 51% não oferece e 49% já ofertam os sistemas de armazenamento. Então aqui a gente vê que ainda falta para bastante integradores o posicionamento de mercado. Então quando o cliente vai na sua loja, já está no momento de quê? De você fazer duas propostas para ele. Uma proposta de um sistema com bateria e outro sem bateria. Até para você ir criando a cultura de vender armazenamento dentro da sua empresa, como também mostrando para o seu cliente que existe uma nova forma dele produzir energia, dele produzir, dele armazenar e dele fazer a gestão do consumo da residência dele de acordo com a disponibilidade de energia que ele vai ter armazenada. Aí aqui, pessoal, a gente vai entrar em alguns pontos que são relevantes para a gente entender por que esse é o momento de a gente começar a ofertar armazenamento e da gente começar a levar essas soluções para os nossos clientes, né? O primeiro ponto importante é entender o quê? A evolução do preço da bateria. A mentalidade que a gente tem quando se fala de bateria é que a bateria é cara. Lá em 2015, 2016, 2017, realmente o custo do quilowatt da bateria, ele era muito alto. Só que esse custo, assim como aconteceu com o painel fotovoltaico, com outros componentes do kit gerador, conforme a indústria ela vai ganhando escala, esse preço vai caindo. Então aqui a gente tem uma estimativa de dados, né, de 2017 a 2024. Em 2024, no momento que a gente está hoje, a gente está falando de uma queda já de 64% em relação ao preço da bateria de 2017. Então a gente está dizendo que a bateria caiu mais da metade do preço dela, de 17 para 24. E tem uma previsão em 2030 de seus $62. Então o que isso significa? Nunca teve tão acessível a bateria para armazenamento. E a gente está falando o quê? De baterias de lítio, que são baterias onde ela tem uma qualidade e uma flexibilidade muito grande para ser utilizada em sistema fotovoltaico, né? O segundo ponto importante é relacionado à qualidade da bateria. Você não consegue ter um sistema de armazenamento confiável para o teu cliente se você não tiver uma bateria que ela também seja confiável. Você pensar em armazenamento com baterias de chumbo é você gerar uma recorrência de custo para o teu cliente que ele não vai querer assumir. Então aqui a gente tem um comparativo aqui entre uma bateria de chumbo ácido, aqui a gente usa uma bateria de renome no mercado, bateria estilo Freedom, Moura, enfim, uma bateria estacionária que ela tem uma proposta para o solar, comparando com uma bateria de lítio. A primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? É a densidade de energia que você coloca na bateria. As baterias de chumbo, você não consegue fazer uma retirada grande da energia dela armazenada. No caso dessa bateria, qual que é a proposta do fabricante? Se você retirar 30% da energia dela armazenada, você consegue uma vida útil de 600 ciclos, 2 anos. Né? Se você retirar 80% da energia dela, isso é possível, esse ciclo vai cair em torno de 200, 180 ciclos e dependendo, às vezes, em algum caso, até menos, que ela é uma bateria muito sensível à descarga profunda. Então isso quer dizer que reduz muito a vida útil da bateria. Se a gente estimar então 80% em 300 ciclos, a gente está falando que menos de um ano o cliente que cicla a bateria todo dia, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que trocar o banco de baterias. Quando a gente olha para o outro lado, uma bateria de lítio, a gente está falando o quê? Em uma alta densidade de energia, tanto em energia armazenada como em disponibilidade. O que isso significa? Uma bateria de lítio, como a gente está colocando aqui, você consegue extrair 90% da energia presente dela sem você afetar a vida útil dela, que é 6.000 ciclos, em torno de 10 anos. Né? E uma outra coisa interessante, que é um diferencial da bateria de lítio em relação à bateria de chumbo, é como é medido esse ciclo de descarga. Para um ciclo da bateria de chumbo contar, basta você se descarregou um pouco, recarregou ela, você realizou um ciclo. Já na bateria de lítio, é como se fosse um monte de células dentro da bateria, né? Como se fosse uma colmeia.
com várias células menores. Então você só completa um ciclo quando você fez a varredura e descarregou todas as células. Então se hoje pela manhã eu descarreguei 5% da minha bateria de lítio, amanhã eu vou descarregar mais 5%, ele sempre vai seguindo uma ordem lógica dessa colmeia de células até completar um ciclo. Completou um ciclo, aí reinicia novamente. Então esses 6.000 ciclos são realmente ciclos com 90% da descarga. Então nunca a gente teve baterias a um preço tão acessível e tão confiáveis como a gente está vendo hoje com as baterias de lítio, né? E o terceiro ponto importante, pessoal, está relacionado ao quê? Ao custo efetivo da solução no telhado do cliente. Final de 2022 para 2023. 2022, como vocês sabem, foi o ano de ouro da energia solar do Brasil. Antes de começar a entrada da legislação nova, né, o vigor da 14.300, quanto que disseram o custo de 1 kW de um gerador de energia solar? Em torno de R$3.000 por quilowatt. Isso a gente falando aqui em preço de distribuição, em preço-custo na distribuição. E se vendeu, foi o melhor ano de energia solar do Brasil. Nunca se vendeu tanto como se vendeu em 2022. Hoje, um sistema de energia solar, ele tá com bateria, ele está custando esse mesmo valor, R$3.000 o quilowatt. Então, se lá em 2022 o teu cliente comprava um sistema com um payback para 48, 50 meses, hoje ele tem esse mesmo cenário, 48, 50 meses de payback, só que levando o quê? Levando a bateria junto, levando um produto de muito mais qualidade, né? Um produto muito mais completo, com segurança para a residência dele. Então esse é o cenário comercial do sistema hoje. É a mesma lembrança de 2022. Em 2022, se você vendia o sistema na tua loja, um exemplo, 3 kW pico por R$15.000, hoje você vai vender por R$15.000 o sistema também com bateria para o teu cliente. Então nunca esteve tão acessível o preço do gerador, graças a dois fatores: queda do preço do painel fotovoltaico e também, como a gente mostrou na tela anterior, essa evolução da queda do preço da bateria. Aqui, pessoal, a gente tem uma simulação de custo de como está custando esses geradores. Hoje esses geradores já estão lá no site da Solmais, em pré-venda, com disponibilidade para você consultar e fazer o exercício. O que nos chama a atenção aqui são sistemas, olha, com 5 kW e 10 kW de bateria. São sistemas já prontos para o armazenamento, né, para você fazer a gestão da energia na casa do seu cliente. E aqui, ó, com preço de R$3.123 o kW pico, e aqui no cenário com 10 kW com 14 de painel, a gente tem um custo de R$2.771 kW, novamente, com bateria e o kit completo. Então, nesse primeiro bloco, pessoal, qual que é o nosso objetivo? É entender para onde está indo o mercado de energia solar, entender os pontos, porque é importante a gente ofertar sistema de armazenamento para os nossos clientes. Pessoal, então esse foi a nossa primeira aula sobre a nossa proposta de falar sobre armazenamento, e em breve a gente se encontra na segunda aula. Se você tiver alguma dúvida, enfim, algum questionamento, deixe nos comentários, coloque que a gente vai respondendo ao longo das próximas aulas. Até breve!